Saudações a todos vocês que estão aqui junto comigo no Congresso Internacional Movimentos Docentes do ano de 2023. É com imensa alegria que venho compartilhar com vocês o meu trabalho intitulado Escola, um território de infâncias, apresentado através de desenhos e narrativas produzidos por crianças em ambiente escolar. Antes de começar a falar sobre o meu trabalho, eu vou me apresentar para vocês e ao mesmo tempo fazer uma rápida audiodescrição para aquelas pessoas que não podem me ver no momento, para que possam fazer uma imagem mental de quem é que está conversando com elas. O meu nome é Patrícia Regina. Eu sou uma mulher de 46 anos. Tenho cabelos pretos e compridos, olhos castanhos escuros. A minha pele não é branca. Não sou uma mulher magra. Estou usando uma roupa verde com mangas curtas, os braços à mostra. Gesticulo muito enquanto eu falo. Uso aparelho nos dentes. Às vezes falo sorrindo. Dá para perceber pela minha voz. E a partir de agora, eu vou compartilhar com vocês a apresentação do meu trabalho. Rapidamente, eu gostaria de dizer que eu sou uma professora da Rede Pública Municipal de Contagem, que é uma cidade na região metropolitana de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Eu sou professora há 31 anos e estou nessa rede trabalhando desde 1999. A maior parte da minha experiência docente é enquanto professora em escolas públicas. Eu já atuei desde a educação infantil até a EJA, passando aí pelo ensino médio, ensino fundamental 2, mas a maior parte do meu período de trabalho letivo docente está concentrado nos anos iniciais do ensino fundamental e na educação infantil. Eu já atuei como gestora durante um tempo na Secretaria de Educação, desenvolvendo diferentes atividades, mas há muito tempo eu retornei para a sala de aula. Desde 2012 eu estou lá, no chão da escola, realizando trabalho com as crianças. E foram as crianças e suas infâncias que motivaram este trabalho. Pensar a infância é um ponto central do trabalho que foi desenvolvido com as crianças. Não apenas pensar do ponto de vista do adulto, mas entender o que as crianças dizem hoje em dia sobre ser criança e sobre vivenciar a infância nesse território que é a escola. A discussão está organizada observando alguns conceitos, como o conceito da infância, de uma cultura de infância, conceito de colonização, colonização da infância pela cultura adulta, adultocentrismo, decolonização da infância e as múltiplas linguagens que as crianças usam para nos contar sobre aquilo que elas vivenciam em seu cotidiano, sobre seus sentimentos e sobre suas emoções. Foram trazidas para o diálogo pessoas de diferentes áreas, professores e professoras, dialogando com artistas, sociólogos, pesquisadores e pesquisadoras, que se utilizam de diferentes linguagens para ser e estar no mundo, para ser e estar com o mundo, enriquecendo assim o debate acerca dos conceitos trabalhados. Mas as protagonistas desse trabalho são elas, as crianças. Crianças de 7 a 10 anos foram escutadas em diferentes momentos e em diferentes lugares da escola. A escola é um dos lugares do mundo aonde a infância existe em tempo que não elide a cronologia, mas que a subverte. Um tempo curvo, reversível, transverso, longevo e simultaneamente inaugural. É uma infância eterna, mas nunca estática. É uma infância que pode durar por décadas, mas é sempre uma infância inaugural. Uma infância que existe hoje diferente do que existiu antes. E por ser diferente de tudo aquilo que veio antes, e por estar existindo no agora, mesmo todos nós tendo sido crianças um dia, quem melhor pode nos dizer sobre o que é ser criança no século XXI são elas, as próprias crianças, que muitas vezes são as menos ouvidas sobre os processos que envolvem o seu desenvolvimento durante a infância. Dizer que é necessário ouvir as crianças sobre os processos que tangem suas infâncias não significa eximir as pessoas adultas das responsabilidades que elas têm com as crianças. Nós, adultos, somos responsáveis pelo cuidado, pela manutenção do bem-estar, da saúde,
por suprir emocionalmente as crianças, por protegê-las, mas nós também temos que dar a elas oportunidades de se emanciparem, de terem autonomia, de exercerem a criticidade, de poder tomar nas suas mãos, eventualmente, situações em que elas tenham poder de decisão, em que elas sejam levadas em conta. Nas escolas, frequentemente, dizemos que precisamos ajudar na formação de sujeitos críticos, autônomos, e, no entanto, muitas vezes, nós silenciamos as crianças no ambiente escolar. Silenciamos seus corpos, silenciamos suas ideias, uniformizamos sua aparência. E é necessário refletir sobre o que isso diz para as crianças, do que nós esperamos delas enquanto sujeitos. Como vocês chamam as crianças de vocês na escola? Na educação infantil, elas são chamadas de criança, porque a educação infantil é pensada e planejada para a infância. O ensino fundamental 1, nós deixamos de chamá-las de criança e nós voltamos a nossa atenção para o aprendizado, para a alfabetização. Mas nós não podemos nos esquecer que ali existe um sujeito da infância. Muitos dos comportamentos que nós queremos que as crianças tenham nessa fase são comportamentos da cultura adulta. E a isso estamos chamando aqui nesse trabalho de colonização da criança, do corpo da criança, pela cultura adultocêntrica. A brincadeira é uma das atividades significativas que nós podemos trabalhar com as crianças nos anos iniciais do ensino fundamental. É uma atividade na qual elas desenvolvem diversas habilidades, muitas vezes nem sequer percebem que estão em atividade e que podem fornecer a elas ferramentas para trabalhar melhor com o comportamento, resolução de conflitos, desenvolvimento de coordenação motora e que muitas vezes nós deixamos relegadas a segundo plano, quando sobra tempo. E elas deveriam estar em um plano mais prioritário, uma vez que é uma linguagem própria da infância. A necessidade de ter contato com outras crianças e de explorar lugares diferentes da escola além da sala de aula apareceu com recorrência nas narrativas das crianças que participaram dessa pesquisa. As crianças também validaram muito as atividades realizadas na sala de aula, as atividades que nós trabalhamos tradicionalmente na escola. Mas é importante destacar que em quase todas as narrativas elas apontam a importância da presença dos colegas, de estar com os colegas, de ajudar os colegas, e o quanto é importante como o professor retorna para elas aquilo que elas fizeram. As falas dos professores, tanto positivas quanto negativas, foram muito destacadas pelas crianças. Elas também demonstraram mais interesse e prazer em realizar desenhos autorais, onde criavam verdadeiras narrativas, ao invés de colorir desenhos prontos. Quando nós trazemos desenhos prontos, estamos trazendo desenhos feitos por adultos. E quando elas produzem os próprios, elas estão colocando ali uma produção infantil. Então, a gente colocar na escola desenhos produzidos pelas crianças, ao invés de desenhos xerocados, mimeografados, copiados, todos iguaizinhos, vai ser muito mais significativo para elas. Nem sempre as nossas estéticas adultas vão se aplicar às crianças. Nem sempre as cores têm os mesmos significados para elas. Nem sempre as formas têm os mesmos significados. A gente precisa escutar as crianças para a gente entender as escolhas delas e para a gente também poder oferecer a elas coisas que de fato façam sentido nos processos de aprendizagem e de crescimento pelos quais elas estão passando. Ser criança também traz as suas complexidades, e as crianças que se envolveram na pesquisa reivindicaram essas complexidades, dizendo das dificuldades que enfrentam enquanto estão crescendo. Algumas vezes, as crianças sequer sentem-se crianças no ambiente escolar, e isso fica para nós como uma reflexão de como estamos conduzindo os processos, de como estamos conduzindo as infâncias nesse território que é a escola.